episódio do Emocional Cast. E eu tô com uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu acompanho. A nossa amizade parece que já acontece há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, de tão forte, de tão intenso, de tão verdadeiro que é. E eu tô muito feliz de receber você aqui hoje. Pare de me Vamos deixar. seduzir, sua louca. Juliana maravilhosa! O prazer é todo obrigada, meu. porque você aceitou estar aqui. Ai, meu Deus. Deu certo. Graças a Deus. E assim, você tava falando que parece que a gente... Gente, foi encontro de alma, porque eu amo essa mulher demais, entendeu? E ela me seduz de todas as formas. Ela foi pro meu evento palestrar com a bota rosa. Entendeu? Então, assim, a Luana, ela é, tipo, cara, eu quero ser que nem ela quando eu crescer, entendeu? Com todo esse desenvolvimento emocional, com toda essa calma, essa tranquilidade, esse olhazinho assim, sua louca. Mas, olha, muito obrigada pelo convite. Espero que eu possa contribuir aqui com a sua audiência. Tenho certeza. E, cara, muito bom quando você tá cercado de gente que você admira. Hoje eu chego numa livraria, eu vejo o meu livro rodeado dos livros de pessoas que eu admirava e hoje eu posso te chamar de amigos. Isso é muito legal. Inclusive, esse é um presente. O meu tá chegando. Já eu te dou o meu, é suspense. Já vocês vão ver o meu livro. Até o final do podcast. Por favor, Johnny, chegue. Amiga, você tá muito carinho, gata. muito Você carinho. tá muito gata nessa capa, amiga. Renê, que mulherão, hein, Renê? Para! Que delícia esse carinho. E olha que interessante, né? Eu falo que pra estar num momento assim, pra ter uma troca que seja bacana, tem que ser pessoa que você admira, que você gosta. Tem que ter pegada, tem que ter tesão, tem que ter feeling, né? Senão não funciona a conversa, senão não casa. E eu com a Uli desde que a gente se conheceu. A gente se conheceu no evento presencial da Imersão, não foi? Foi, Imersão do Best-Seller. da Foi muito editora legal. Gente. Ali depois já se tornou amigaça. Renê já virou fã no mesmo dia. Não pode contar por quê. Não podemos contar o motivo. Mas eu tô esperando a champanhe ainda. Que a gente vai tomar em Maceió, olhando para aquele mar Azulzinho do Caribe brasileiro, tá? Que alguém está devendo e vai ter que pagar. Em breve, meu povo, em breve. Ninguém deve estar entendendo nada, né? Mas eu acredito que relação de amizade verdadeira é isso, sabe? Com certeza. É essa troca. A gente se juntar para um propósito, e você tem um propósito de vida muito parecido com o meu, os teus valores são muito parecidos com o meu. Eu tenho uma admiração gigantesca pela pessoa que você é. Obrigada. Sou fã. E é muito engraçado, porque hoje a nossa missão com mulheres empreendedoras, o nome do meu livro é Dona do Negócio. Não é brincadeira, ele tá chegando, já vai chegar aqui no meio da gravação. E a gente tem um propósito de vida de fazer com que mulheres despertem a sua autoralidade, a sua autenticidade, porque a gente, durante muito tempo, foi colocada dentro de padrões, foi colocada dentro de caixinhas. Sim. E para que você, hoje, no mercado, consiga ter um posicionamento, uma visibilidade, né, dar celeridade aos seus resultados, você precisa ser diferente. Total. E Uli, tem uma coisa que eu falo, sempre buscar a tua autenticidade, ser você, buscar a pessoa que você é e, principalmente, não esquecer de onde você veio. Menina, tô emocionada. Amiga, você... Essa mulher me ensina tanto que vocês não fazem ideia. E sabe o que eu lembrei que me emocionou? Uma coisa que você me fez sentir. Olha que me fez me emocionar, eu nem contei ainda. Quando eu fui no evento dessa menina que é gigante, né? Eu cheguei no hotel, quando eu vi aquele cuidado, eu fui sozinha e ela sabe o quanto é difícil pra eu viajar sozinha. Meu marido ficou. Detalhe, eu não te contei os perrengues da volta, né? Cheguei a te contar? Não.
mudaram meu voo. Nossa. Uma mulher desmaiou dentro do avião Jesus na volta. Cristo. Foi uma loucura. Não, quase que eu não volto pra casa naquele dia. Passei em 4 aeroportos antes de chegar no meu destino final, porque minha conexão era extensa. E uma empresa aérea entendeu isso e falou que eu podia esperar voando. Então eu fui batendo de conexão em conexão até chegar onde eu tava. E sem comer, porque sou alérgica a tudo, não posso comer nada. Agora eu fiquei me sentindo péssimo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E sabe o que aconteceu? Eu sentia o carinho. E eu falei, meu Deus, eu tinha que estar. Foi uma coisa tão verdadeira. E eu cheguei naquele hotel, eu recebi um cuidado. Você não faz ideia o quanto eu me senti amada naquele momento. O quanto eu me senti honrada. O quanto eu me senti, meu Deus, que delícia estar aqui. E foi mó rolê pra gente fazer aquilo, tipo, deixar, porque assim, o que ela tinha no quarto dela? Tinha umas cocadinhas que são tipicamente feitas por mulheres empreendedoras alagoanas, que a gente foi comprar lá no povoado e tal, porque eu queria honrar aquelas mulheres. Tinha uma cartinha que eu escrevi linda. E tal. Então, eu disse, não, tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho pra elas e tal. E foi lindo. E pra eu saber que era cocada aquilo, eu achei que parecia sabonete. Tava cheiroso, tem muito, não é? Sabe aquele sabonete? Tem muito disso lá no Nordeste. Eu falei, e agora? Será que é de comer? E aí eu fui. Falei, bom feedback, ó. Equipe, a gente tem que escrever. Cocada, Lagoa, tinha que ter. E aí eu olhei, eu cheirava. É porque tem cheiro de fruta, porque tem cocada de maracujá, coco com maracujá, coco, não sei o que, cheiro de sabonete, pode ser mesmo. Não, mas tem sabonete que é cheiroso. E ele parecia sabe aquele sabonete artificial que você coloca no meio da roupa? Pra cheirar a roupa. Eu falei, gente, se eu deixar isso no meio da roupa e juntar formiga, vai que é doce. Deixa eu ver como é que é. Eu abri um pedacinho, aí eu fiquei com muito medo, né? Falei, vai que eu sabão. Um pedacinho desse tamanho, coloquei na boca. É doce, é doce. É de comer. Ai, meu Deus, que loucura. Salvou no caminho. No rolê da volta, que não tinha nada pra comer, você comeu uma cocadinha. E aí que eu senti mais o amor ainda. Ai, então meu não se Deus. sinta culpada, porque você salvou meu retorno pra casa. Deus. Foi lindo. E assim, foi... eu falo sempre, né, que a excelência ela é feita de detalhes. Sim. Foi uma construção muito sofrida daquele evento, porque foi a primeira convenção de mulheres empresárias e tal. A gente não teve apoio, quer dizer, vírgula, o único apoio que a gente teve foi da Secretaria de Tecnologia que nos cedeu o auditório. Ponto. Uau. Tecnologia, telão, câmera, lindo, tudo, som, áudio. Tava impecável o evento. Tudo que você viu lá dentro foi fruto dos ingressos, porque, tipo, as pessoas que foram pro evento, elas bancaram aquele evento, e o evento aconteceu porque mulheres acreditaram em mulheres. Tinha no nosso casting cerca de 40 palestrantes, 90% eram mulheres, né? Então, o que nos eventos do Brasil acontece o inverso, né? Você tem 90% homem, 10% mulher ali na line-up de palestrantes. Cadê essa mulherada? Cadê essas donas? Então, essa é minha bandeira. Eu falo que elas precisam se levantar. Porque enquanto a gente não for autoral, enquanto a gente não for autêntica, enquanto a gente não bancar, sabe? Não ter peito, raça, porque tem que ter raça mesmo pra estar ali. A gente tava nos bastidores agora eu contando de um evento que eu entrei pequenininha, ninguém me conhecia e tal. E eu fui a recordista de venda de livro, diante de gigantes no evento. E eu saí dali de um outro tamanho, diante, inclusive, dos meus pares ali, dos outros palestrantes do casting, que olhavam assim, sabe? E aí, depois disseram, poxa, o que você fez lá? Que você causou aquele alvoroço ali fora, sabe? O que você falou? O que você fez? Então, pra mim, esse é assim que a gente mostra resultado, né? E é muito legal que ninguém fala de feminismo. Ninguém tá falando de a mulher se colocar em primeiro... Até porque essa mulher tem um cara do lado dela que é fantástico. A gente pode falar isso com muita tranquilidade. Muita. É um casal que eu admiro demais. E eu sei que você está onde você está porque tem gente do teu lado. Com né? certeza. O Johnny sempre tá aí.
E eu Eu sou falo apaixonada por vocês. Aí a gente por vocês, você e o Renê também são um puta casal. E assim, eu falo sempre que não é sobre feminismo. Não é sobre mulheres contra homens. Pelo contrário, os homens são super bem-vindos. Eles estão sempre nos nossos eventos, porque, inclusive, eu sou muito buscada pelos maridos sócios. E Uau, que legal me isso. buscam pra dentro do negócio, porque é um negócio da mulher e eles entendem que eles me conhecem, fazem a conexão, entendem que eu posso ajudar, que meu método pode ajudar, e aí a gente vai pra dentro dos negócios junto com eles. Então, É isso que me chama mais atenção no teu negócio, porque a dona do negócio, se a gente parar pra pensar, isso também, o que eu vou falar agora não tem nada a ver com feminismo, mas nada se sustenta sem uma mulher, né? A vida não acontece sem uma mulher. E se a gente se empoderar Nossa, do que a amiga, isso gente é profundo. bom, é profundo isso, né? Se a gente não se empoderar disso, como é que vai ser? Porque a gente não tá aqui para ocupar o espaço de um homem. Jamais. O homem tem habilidades diferentes dessas habilidades que a gente tem. E vamos valorizar o que a gente tem de bom e colocar no mercado para outras também terem esse acesso. Exatamente. Não, o meu método, todo mundo acha, é sobre empreendedorismo feminino. Não, o meu método é sobre autenticidade, Uau. é sobre autoralidade, é sobre liberdade financeira e emocional. Show. E muito mais do que isso, é sobre preciosidade. Porque você não. O seu preço, o seu valor, eu digo preço mesmo, tá? Porque eu sou mulher de venda, eu sou mulher de business. Então, o seu preço, ele é dado pela sua preciosidade. Então, Concordo. a prata vale infinitamente menos que o diamante, única e exclusivamente pelo grau de preciosidade. O diamante é muito mais difícil de encontrar, é muito mais precioso do que a prata, que tem em quantidade abundante em relação ao diamante. Então, quanto mais você é preciosa, no sentido de diferenciação, maior é a preciosidade do seu valor, maior é o seu preço, maior é o quanto você vale. E eu tô falando 100%. de dinheiro, não estou... E eu não tenho o menor pudor em falar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro? Amo! Minha filha, quem fica com... Ai, quanto eu valho dinheiro, é por... Ó, eu falei isso, eu tava numa conversa com meu pai essa semana no carro, ele falando de uma pessoa, dizendo assim, fulano se separou, e aí deixou tudo, e aí foi embora, e tipo assim, porque eu sou maioral e eu não ligo, e eu deixo tudo pra trás, e eu me refaço, eu construo, depois eu deixo tudo pra trás. Aí eu falei pro meu pai, digo, olha, isso não é um bom exemplo. Porque o dinheiro, ele trata você do jeito como você trata ele. Total. Se você trata ele com desdém, dinheiro não importa, eu faço dinheiro quantas vezes eu quiser, eu faço com o dinheiro que eu quiser, o dinheiro vai te tratar do mesmo jeito. Então, pra mim, venda é energia. Energia! Eu uso essa camisa, isso é o meu lema, venda é energia. Então, e venda é dinheiro, é money. E quando eu falo de preciosidade, né, que o meu método ele é sobre isso. A gente primeiro entende por que eu não consigo ser, né? Por que eu esqueci quem eu era, né? Porque a gente vai passando pela adultização e a gente vai esquecendo de quem a gente verdadeiramente é, porque a nossa essência verdadeira, nosso momento mais autêntico é na infância. Concordo. Quando a gente não passa pelos filtros e padrões da adultização. Concordo Quebra... 100% com isso. E aí a galera passa por isso de uma maneira devagar. É uma transição. Só que a minha adultização, ela foi assim, a partir daqui, você é adulta. Porque com 15 anos, do meu primeiro namorado, na minha primeira vez, eu engravidei. Meu sonho de criança era ser cantora. E eu era super afinada. Eu cheguei a ser uma cantora profissional, a minha cidade me reconhecia. Você cantou muito tempo. Muito tempo. Em barzinho. Fiz back pra muita gente em Salvador. A mãe dessa garota me contou. Eu falei, conte-me mais. E a minha mãe era a minha maior incentivadora, era minha Um beijo, empresária. Beijo, mãe.
te amo. Dona Maria. Dona Maria. E aí, Dona Maria era a minha maior incentivadora, ela era minha empresária e tal. Minha mãe acontecia ali no backstage, e eu respondia à altura lá na frente. Então, chegou um momento da minha vida que eu entendi que, tipo, cara, vai rolar. E isso muito cedo, porque eu comecei a cantar profissionalmente com 12 anos. Quando chegou ali na beira dos 15 ali, quando eu fiz 15, o Luciano Zafi levou minha fita pra Xuxa. Sabe aquele momento da vida que você diz assim, cara, agora vai. Sabe? Agora vai. E eu tinha muito certo na minha cabeça que a minha vida era música. E eu ia cantar, e aquele era o sonho que a menina sonhava desde pequenininha e tal. E aí a coisa foi acontecendo. Beleza, quando tá tudo encaminhado, assim, com conversas acontecendo e tal, enfim, pra esse momento acontecer, eu recebi a notícia de que eu tava grávida. Na minha primeira vez com meu primeiro namorado. E aí a minha mãe se sentiu, óbvio, muito traída, assim, muito, né? Por que aconteceu? Né? Não, sabe qual foi a primeira pergunta que a minha mãe me fez? Que horas? Porque ela controlava tudo muito de perto. A minha mãe sempre foi muito protetora, muito, né, sempre muito... Porque eu era muito louca, né? Assim, tipo, diante de todas as crianças, eu era a cabeça no mundo, né? Eu cresci, eu já nasci velha, né? Eu sou uma jovem senhora de cabelos brancos, não é à toa, entendeu? Porque eu já nasci... Button, sabe? Essa coisa. Eu nasci uma velha, né? Então, eu era muito decidida. Eu era muito... Cabeça sempre muito pra frente. E tipo assim, eu olhava os meus pares, minhas amigas na escola e tal, todo mundo com aquela vida e tal. A minha cabeça era a Globo. Eu queria aparecer na TV como a Xuxa, entendeu? Eu queria cantar na TV como a Xuxa. Mas eu não queria estar com a Xuxa, eu queria ser a Xuxa, entendeu? Era aquela coisa. Então, quando minha mãe soube... E engraçado, eu tava na imersão esse final de semana, essa fala da minha mãe eu tinha bloqueado. Eu não me lembrava disso. Eu me lembrava que, a partir daquele momento, foi quando eu abdiquei da música, né? Quando eu soube que eu estava grávida. Mas eu, na minha cabeça, digo, não, eu muito consciente disse, não, agora eu tenho que ir buscar alguma coisa. Agora eu preciso ser adulta de verdade, não posso viver. Exato. Na minha cabeça tinha sido uma transição e eu tinha organizado isso em mim. Tipo, a música é muito incerta, agora eu preciso de algo mais certo, tá. Mas aí eu desbloqueei um negócio que eu me lembrei que a minha mãe me falou. Quando a minha mãe soube, a minha mãe olhou pra mim e disse, ó que loucura, meu filho tem 21 anos. Isso aconteceu há 21 anos atrás. E eu não me lembrava. E nesse final de semana na imersão, eu me lembrei disso. A minha mãe... arrepiada. A minha mãe olhou pra mim e disse assim, esqueça a música. Agora você precisa arrumar um emprego, agora você precisa fazer dinheiro pra sustentar essa criança. Tipo, ali... Acabou, a criança matou o sonho de criança, matou tudo. Agora você é adulta, acorda pra realidade, música vai não... trabalhar música... como se música não fosse um trabalho. Exatamente. E ali eu comecei esse processo e eu guardei a música na gaveta, assim, demorou um pouco, ali mais uns 3 anos, eu tentei conciliar e tal, mas aos poucos a música foi morrendo e a adulta, né, foi entrando nos padrões. E, cara, eu juro pra você, eu achava que a música nunca ia fazer parte da minha vida corporativa, porque quem ia respeitar uma empresária cantora de axé, sabe? Não combina. Que interessante, a gente é tão moldado a não acreditar que se divertir, trazer a música pra alegrar, principalmente o nosso negócio, parece que não conecta. É como se o trabalho tivesse que ser uma coisa muito dura e música fosse uma coisa muito lenga-lenga, muito, né, hora de descanso, não... E ao contrário, se a gente olhar pra prática, o quanto a nossa energia, ao escutar uma música, seja o estilo de música que você gosta, ao escutar essa música, algum tipo de música, a nossa energia sobe num nível... E a gente coloca energias aonde a gente quer com determinado tipo de música. Através da música. Pois é. E demorou muito, amiga, demorou muito. No processo de escrever o livro, foi que eu conheci... Como é que você teve esse insight, assim? Você falou no processo de escrever o livro, mas em que momento? Em que tempo? No finalzinho de 2020 para 2021, na segunda
alta da curva da pandemia, janeiro, assim, geralmente eu fico muito down. Janeiro, pra mim, é um mês muito, muito triste, assim, sei lá, eu não sei. Tem isso, tem muito tem disso. A nossa alguns energia em algumas fases da vida, em alguns meses do ano, tem muito disso. Cara, tem alguns anos que eu percebi que janeiro é um mês muito de introspecção meu, assim. Janeiro, enquanto minha cidade, assim, a região onde eu moro, né? Eu moro em Maceió, eu moro no Nordeste, sou de Salvador, mas moro em Maceió. E a minha cidade tá fervendo, turista, festa e tal, férias e tal. O clima de onde eu tô é muito, uau, muito up. Eu tô down. Eu tô introspectiva e tal. E aí, nessa onda, eu falei pra Jones, né, meu marido, eu falei, Jones, eu senti que eu fechei um ciclo, sabe? Tudo que eu vinha fazendo, tudo que eu vinha construindo e tal, eu fechei. Eu sei que não é mais isso, mas eu também não sei o que é. Aí ele fez, cara, então você tem que ir buscar aí dentro o que você quer fazer agora, o que é agora, qual é o próximo episódio, né, dessa série. Qual é o passo que você vai dar? Exatamente. E aí eu me tranquei no quarto. Eu fiz um grande mural na minha parede. Eu peguei umas folhas lá, sabe, de outdoor. Colei, assim, na parede. Fiz umas divisórias, assim, com uns questionamentos. E comecei a colar post-it ali, com tudo que vinha na minha cabeça. Comecei a fazer um grande download ali. Que legal. Um processo criativo mesmo, assim. Quem era que me comprava? Algumas das perguntas, né? Quem eram essas pessoas que estavam comigo na minha audiência? Porque eu não podia abandonar as pessoas, né? Elas estavam ali comigo, elas estão comigo há muitos anos. Eu tenho alunas, eu tenho donas do negócio que estão comigo desde 2018, 2017. Quando tudo começou. Quando tudo começou e tal. E eu não podia abandonar essas pessoas. Dizer, agora eu não quero mais conversar com vocês, eu vou conversar com outras pessoas. Não. Eu precisava evoluir na fase. Tipo, quem são essas pessoas? O que elas vêm buscar em mim? E qual seria o próximo passo? O que eu tenho que mostrar para elas? Porque antes, meus métodos eram muito sobre vendas, marketing, era muito venda, era muito sobre técnica. E eu sentia que a técnica atraía, mas o que fazia elas permanecerem era o que eu provocava no comportamento delas, entende? Uhum. E aí eu comecei a desenhar sobre isso. Quem eram essas pessoas, o que faziam elas se aproximarem, o que faziam elas permanecerem, o que de fato elas vinham buscar em mim, o que de mim elas queriam. De você. Exatamente. E foi um processo muito profundo. E eu comecei ali a desenhar quem eram as pessoas que podiam me ajudar nesse processo. Legal. Quem eram os veículos, quais eram os canais, de que modo eu ia me comunicar com essas pessoas, qual era a bandeira que eu queria levantar, qual era a causa que eu queria defender. Importantíssimo isso. Qual é a bandeira que você quer levantar? Tem muito a ver com os valores, com aquilo que você acredita, né? Se alguém não entendeu ainda qual é a bandeira que você vai levantar, entenda o que você acredita que vale a pena lutar na tua vida. A Roseli pergunta isso pra gente na imersão, né? A Roseli Boschini, da Editora Agente, CEO da Editora Agente, inclusive minha prefaciadora também, né? E ela pergunta, isso foi muito forte pra mim na imersão, tipo, qual é a sua indignação? Do que você é indignada nesse mundo? Tipo, você aí, com o que você é indignado? O que você queria mudar nesse mundo? Né? Qual que é a sua maior revolta? Né? E é a partir daí que nascem os grandes movimentos. Então, a minha maior revolta é porque a grande maioria das pessoas que empreendem, mas eu não falo com as pessoas, eu falo com as mulheres. Então, a grande maioria das mulheres que empreendem, das pequenininhas, as herdeiras, né, das que começaram o seu próprio negócio, das que herdaram o seu próprio negócio, na grande maioria vê um negócio como um grande pagador de boletos, né? E mora um perigaço aí, né? Com certeza. E a minha maior indignação é que esses negócios, eles precisam ser o seu megafone, assim, eles precisam ser o porta-voz da sua mensagem pessoal. Você precisa colocar ali os seus poderes, os seus padrões, os seus valores, a sua autenticidade, espelhar aquilo no seu negócio para que, de fato, o seu negócio seja
o canal de manifestação do que você quer mudar no mundo, do que você quer fazer no E mundo. para que ele dê certo de verdade. Porque senão não tem integridade. Acredito eu que a gente se perde da nossa essência quando a gente se torna adulto, sai aquela ingenuidade, aquela verdade da criança e passa, contudo, acredito eu, exatamente por esse misto de coisas que a gente vai fazendo, de escolhas, por esse monte de conexão que a gente vai fazendo, que muitas vezes não tem sentido, mas que naquele momento que eu tava vivendo tem sentido, mas o sentido não tem que ser a pequeno prazo, mas a longo prazo. Será que é isso que eu quero defender pro resto da minha vida? E quando você fala isso, me volta lá pra fala da minha mãe, né? Em algum momento, naquele momento de quebra ali, da transição, né? Que todo mundo faz a transição de uma maneira gradativa, a minha foi Abrupta. exatamente, foi uma ruptura ali. Eu me afastei de quem eu era. Eu me afastei da minha essência, eu me afastei daquilo que eu amava, me afastei de coisas que, assim, tocam verdadeiramente meu coração. Eu recebo muitos feedbacks, assim, de, cara, Uliana, você fala com energia e tal, mas quando você canta... Uau! Gente, essa mulher cantando. Essa mulher cantando. E aí, tipo assim, não falando sobre o que eu causava nas pessoas, mas o que acontecia comigo, sabe? Quando você fala com energia, você fala assim, quando você canta, você muda e tal, tipo assim, falando Você sobre mim. consegue perceber essa diferença hoje? Cara, eu consigo perceber, tipo, o nível de flow que eu entro, assim, o nível Que de é natural, é da tua natureza. o isso. nível de entrega ali, tipo, eu amo dar treinamento. Eu sou muito mais treinadora do que palestrante. Eu gosto de sala de imersão. Eu gosto de 3 dias de treinamento. Eu gosto de ver transformação. Que numa imersão, quando você se entrega ali 24 horas durante 3 dias, né, 30 horas durante 3 dias, no domingo você sai com a transformação. Você sai... vê a diferença, Você dá sai... pra ver. Exatamente. Você Ver e sai... sentir, né? Você sai diferente se você entrou ali. E para mim isso é fundamental. Na palestra a gente consegue causar isso em um percentual da plateia, mas num treinamento vivencial você vê ali a diferença. Então a dona do negócio virou uma imersão. A gente tem a imersão da dona. Inclusive, a gente aprovou a metodologia no edital mais difícil do Sebrae, que é o de inovação aberta, que é para metodologias originais. Na Bahia, a gente já está rodando alguns lugares, fazendo uns legal. pilotos. A gente tem a Casa da Dona, que a gente vai fazer na praia e tal, que é Show demais. é um outro nível de imersão. Mas o que é mais precioso nesses eventos? É que a gente sai dali, como eu falei, né? Eu desbloqueei coisas, eu encontrei coisas dentro de mim, sabe? E ali cada vez que eu piso num lugar como esse, eu tenho mais certeza de que eu tô voltando para a criança da Uliana, sacou? Eu tô voltando a ser quem eu verdadeiramente sou, que o mundo meio que me separou. Engraçado, né? Esse leite, tipo, não, porque quando você é palestrante, quando você vende, quando você tá na internet, você tem que ter um arquétipo, né? Você tem que ter ali uma linha. Aí muitas pessoas olham para os arquétipos como se fosse um grande cardápio. Então, eu quero ser esse aqui. E, né? Como se você... quem é você nisso aqui que você tá escolhendo? Tipo, quem disse que você é isso aqui? Não, eu acho que o processo de arquétipos é muito mais, tipo, um olhar perspicaz e dizer assim, cara, você tá aqui. Tipo, dentro disso aqui, desse arquétipo aqui, eu vejo você. Quanto de você, se você se vê aqui? Mas não é você escolher, eu gostaria de ser assim. Não, não é sobre isso. É sobre você se encontrar, se reconhecer. E aí, no método, eu falo que... E é muito do que você viveu lá na tua adolescência também. Você gostaria de ser, mas... E a Uliana? Você precisou passar pela tua história. E quem você tem que ser a partir de agora? Né? Quem você tem que ser a partir de agora? Isso eu acho que é o pior, né? É péssimo. E o que o mercado faz com a gente o tempo todo? Exatamente isso. Agora você precisa ser assim, senão você tá fora do mercado. Exatamente. Agora você precisa fazer isso, senão você tá fora do mercado. Tipo,
quando alguém te disser, você precisa ser assim, senão você tá fora do mercado, faça exatamente o oposto. Ou na relação também, né? Não, Quantas vezes na relação, se você não for assim, não... se você usar esse tipo de roupa, se Não você falar esse tipo de coisa, se você se comportar de maneira ABC, cara, isso, se você vive isso, eu posso dizer com muita tranquilidade, você tá num relacionamento tóxico. Se você tem que caber em algum lugar para ser aceita, você está num lugar tóxico. Então, se você não se sente confortável no que lhe impõe e você faz isso só para pertencer, você está no lugar errado, com as pessoas erradas. Em algum lugar, você vai encontrar as pessoas certas que gostam de você e vão te curtir do jeito que você é. Que é aí que é o seu lugar, entende? Então, durante muito tempo, eu passei sendo essa. Não, você precisa usar tailleur, você precisa falar baixo. Quantas vezes eu ouvi? Ai, você fala muito alto. Ai, senta de perna fechada, sabe? Você precisa ser você. Cara, hoje eu falo palavrão. Mas Hoje eu falo o que eu quiser, na verdade. Se eu quiser falar o palavrão, eu vou falar. Se eu não quiser falar o palavrão, eu não vou falar. E se eu quiser sentar com a perna aberta, fechada, pra cima, pra baixo, eu vou fazer exatamente aquilo que dá na minha telha. E, graças a Deus, hoje eu estou rodeada de pessoas que me amam e que me aceitam, que me adoram do jeito que eu sou. E que, às vezes, discordam de mim, obviamente, né? Não tô falando tudo bem? E que bom, né? Que se todo mundo fosse verde, o que seria do azul, do amarelo, do rosa? E, enfim, é sobre isso. Agora, o que eu tô falando não tem que encolher pra caber. Dentro do método eu falo, a primeira fase do método é você entender o que tá te sabotando, o que tá te bloqueando de ser quem você é. O que tá impedindo de você ir pro próximo nível? E eu ranqueei 9 sabotadores que eu vi acontecer repetidas, sucessivas vezes na minha frente, sucessivas vezes na minha frente, o TDAH que às vezes vai, né? E eu ranqueei isso no meu livro e hoje dentro da imersão a gente faz a mulherada romper esse sabotador, quebrar ele de maneira física e tal. E quando você faz isso, né, de romper um sabotador, de algo que tá travando você viver uma vida que você merece viver, você se conecta com uma coisa que é única. Quem você é de verdade. Exato. É um processo físico passar por isso, assim. Quando você faz isso fisicamente, que você quebra a corrente, sabe? E vive isso fisicamente, cara, é transformador, é um alívio, assim. É como se você estivesse realmente dentro de uma gaiola e alguém abrisse a porta, entendeu? É libertador. É libertador. E é sobre isso que eu falo. Quando você é autoral, você se torna muito mais preciosa e você conquista suas 2 liberdades, a financeira e a emocional. Esse é o processo. O processo eu falo muito, né, que o processo do livro é fazer você sair da mentalidade de empreendedora e chegar na empresária, que é onde o jogo muda. É quando você olha para as pessoas e diz assim, elas precisam de mim e não o inverso. É quando você consegue endurecer a casca a ponto de olhar para tarefas que hoje você não consegue desenvolver por qualquer motivo emocional e você olhar para aquilo e dizer assim, não, isso aqui é só mais uma tarefa do meu negócio. Eu dou muito exemplo de gravar story. Tem muita mulher que faz, mas eu não gosto de gravar, porque eu não gosto de aparecer. Porque é minha voz, porque é o meu cabelo, porque é a minha papada. Sempre tem uma desculpa. Mas eu digo que você tá amadurecida emocionalmente, você é realmente autoral, autêntica, sabe? Realmente quem você é, quando você entende que não é sobre você, é sobre quem precisa da mensagem. É sobre quem tá do outro lado. Aí você olha pra pagar um boleto e gravar um story com a mesma maturidade, com a mesma naturalidade. Quando você atinge esse nível de maturidade. E uma pergunta. Quando é que a gente... Eu acredito muito que a vida é sobre sentir, então eu vou usar esse termo, mas me corrija se for errado. Quando é que a gente sente que a gente chega nesse nível? Porque gravar um story, tá. Mas internamente, qual é a sensação de escrita que uma mulher, principalmente, a gente tá falando de donas do negócio, mas que uma mulher pode alcançar? O que qual seria a palavrinha, se é que existe uma palavrinha, que está ali dentro
que ao fazer uma ação, porque gravar a história é pagar um boleto, é uma coisa, e isso vai ser sucessivamente, essa palavra? Sucessivamente. Sucessivamente, a gente vai ter que repetir esses padrões por muito tempo. Mas existe algo que, com a constância, vai me fazer conquistar. A minha dúvida é, que algo, se eu sentir, eu vou ter certeza que eu cheguei a esse... Poxa, agora eu sei gravar store com tranquilidade e naturalidade, assim como pagar um boleto também é natural. Eu acho que quando você entende que aquilo não é sobre o outro. Não é sobre ser aceita. Não é sobre o outro aprovar o que eu tô fazendo ou não. Uau! Não é sobre o outro aprovar. Eu sei quem eu sou. Eu sei dos meus valores, eu sei exatamente o que eu quero transmitir. E se o outro se ofender, não é sobre mim, é sobre ele. Se o outro achar ruim, se o outro achar feio, se o outro achar que eu sou blogueirinha, não é sobre mim, é sobre ele. Uau. Então, quando você tem a tranquilidade de entender quando um feedback vem, tipo, eu recebo muito isso. Ai, quando você falou isso, eu me senti um pouco ofendida. E tipo assim, aí eu falo, tá, mas isso é sobre mim ou é sobre você? Uhum. Eu falei pra 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas. Só você se sentiu ofendida. Então isso é sobre mim ou é sobre você? A mesma coisa quando eu gravo um story e alguém vem falar, ai, porque o seu cabelo branco, acho que você devia pintar. Acho que você fica envelhecida com esse cabelo branco. Aí eu pergunto, mas isso é sobre o meu cabelo branco ou é sobre você achar que você fica envelhecida de cabelo branco e você decidir pintar o seu cabelo? Você ter até a vontade de se libertar da tinta, mas achar que vai ficar envelhecida. E aí o fato de você me ver me libertar das tintas e usar o meu cabelo natural grisalho, talvez toque em algum lugar que você precisa olhar para isso. Então, não é sobre o meu cabelo, se ele tá assanhado, se ele tá certinho, se ele tá branco, se ele tá pintado. Não é sobre mim, é sobre você. Então, quando você tem a maturidade, a tranquilidade de saber que não é sobre você, que o feedback é sobre o outro, aí esse é o momento que você vai sentir que você saiu do ponto empreendedora e você agora pode dizer assim, não, cara, eu tô no nível empresária, assim, sabe? No nível de maturidade. Amadureci. Acabei de receber uma mensagem aqui. O livro chegou! Participação especial. Cadê esse livro? Participação especial. E vai ser assim, né? Tipo, todo mundo assistindo. Cadê o livro? Vem cá. Cadê esse livro? Chega livro. Aê, ó, uma mãozinha. Uma mãozinha. Bota aqui, dá um oizinho, mãozinha. Aí. Olha que lindo, meu filhote. Chegou. Ai, amiga, essa é pra você. Meu, que delícia. Depois a gente faz a sessão de autógrafos aqui. Quero esse livro. Na verdade, eu tenho um dele. É verdade, eu sei. Eu sei, mas eu tô te dando mais um, você vai... uma pessoa muito especial na minha vida. Pronto. Eu já li, inclusive, e ele me despertou muitas coisas. A primeira delas é que eu nunca vi a Luana fora da clínica. A Luana era psicóloga e aquela coisa assim. E uma coisa super importante, quando eu falo de a Luana clínica, não significa que eu não ame ser psicóloga. Sim. Eu amo, lá é meu laboratório, é ali que eu aprendo, é ali que eu entendo de pessoas, é ali que eu incentivo pessoas, óbvio que fora também incentivo, mas ali que eu incentivo pessoas a cuidar mais da sua vida, de quem é, para poder olhar para os seus negócios, olhar para outro campo. Porém, eu tinha uma visão de que a Luana tinha que ser aquilo que ela estudou para ser. Então, eu estudei para ser psicóloga, vou ser psicóloga uma vida inteira. E não é verdade isso. Essa não é a verdade da Luana. E no teu livro, eu entendi que a Luana é uma mulher de negócios, que a Luana faz 1001 funções e 1001 atividades, mas 1001 atividades que estão relacionadas à minha competência. E eu entendi no livro também, depois que eu li esse livro, que a conexão entre o que eu tenho de bom e o que o meu marido tem de bom, por exemplo, não isola um ao outro. Claro. Que nós somos um conjunto para fazer a coisa acontecer.
Foi a partir do teu livro que eu tive esse despertar e entendi, peraí. Caramba, eu sou uma mulher de negócios. E eu preciso aceitar isso para os meus negócios acontecerem. Não tô dizendo negócio empresa só. Talvez nem fosse a tua ideia olhar para os outros negócios da vida, mas meu negócio como mãe, meu negócio como filha, meu negócio como esposa. Teu livro me despertou isso. Ai, que emoção. Porque, cara, a parte mais gostosa de escrever esse livro são os feedbacks que a gente recebe e os directs que eu recebo no meu Instagram e que a galera fica surpresa, assim, tipo, ela me respondeu. Tipo assim, o povo acha que vai escrever pra ninguém. Vai escrever num muro. Talvez um dia ela veja. Não, eu leio tudo. Mas sabe o que eu acho, Uli? Com a pouca experiência que eu tive quando eu comecei a crescer no Instagram, as pessoas tinham essa visão. Quando eu comecei a crescer, as pessoas... Por quê? Tem muita gente grande que não se importa com a mensagem que vai receber. Não acho que seja ruim. Talvez elas não tenham tempo mesmo. Talvez ficou desumanizado. E a gente acaba que não dá tempo de fazer tudo. Porque é desumano para quem tá recebendo do outro lado também. Cuidar de tudo Não, e com ainda... certeza. E vamos pensar que é humanamente impossível você responder, sei lá, quantas mensagens por... Eu falo muito sobre isso. Eu digo que vai do propósito e da matéria-prima de cada um. A minha matéria-prima, a sua matéria-prima, é a transformação de quem tá do outro lado. Se eu vendo roupa, talvez, se eu sou uma influência e eu vendo roupa, talvez eu não esteja tão preocupada se eu estou gerando ou não a transformação. Mas a partir do momento que a gente dedica tempo para escrever cada linha do que está aqui dentro, que a gente se preocupa com o método e com o que a gente já faz no off, né? No consultório, você na clínica, eu dentro das empresas, nossa matéria-prima é a transformação. Então, Concordo. esses feedbacks para nós, para o nosso business, para o importantíssimo. nosso negócio, ele é muito importante. Então, eu tô com um bolinho de cartinhas, que na última imersão eu percebi que elas tinham muita vontade de falar, né, das imersões, dar o feedback e tal, mas às vezes falando a pessoa não consegue construir do jeito que construiria escrevendo. Então, nas imersões eu peço que elas escrevam uma carta para mim e para a treinadora que está comigo, porque agora eu não faço mais sozinha, porque não dá. Dá. E aí elas escrevem, e eu trouxe as cartinhas da última imersão para poder ler no voo e tal. E eu pego trechos, coloco nos vídeos after e tal. Então, eu sinto essa vontade que elas precisam falar. E eu sinto isso no meu direct, porque assim, eu recebi um feedback outro dia de uma mulher que dizia assim: Juliana, ninguém acredita no meu negócio, ninguém acredita na minha ideia, mas parece que você acredita. Tipo, eu não conheço ela, não sei nem qual é o negócio dela, mas ela sentiu isso lendo o livro. Olha que legal. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. Eu não sei lidar, eu não sei, eu choro, eu me emociono. Eu também, toda Eu não vez, sei é lindo lidar, isso, eu né? não sei. Mas continue mandando, por favor. Se me virem na rua, atravessa a rua e vem falar comigo, por favor. Não fica tímida. Eu amo isso também. Eu Acho que isso é muito bom. foi muito engraçado ontem, eu saindo do treinamento, a esposa de um colega de treinamento, né? Um puta colega, o maior vendedor de palestra, o palestrante recordista de venda da Polo no ano passado, que é o Mackenzie, extraordinário. A esposa dele, eu dei o meu livro para ele, não, aliás, ele comprou na sessão de autógrafo aqui de São Paulo, e a esposa dele foi lá buscar ele ontem no final do treinamento, e ela ficou assim me olhando. Aí, tipo, a gente conversando e tal, não sei o que, ela assim, aí daqui a pouco ela fez assim: eu li o seu livro. Ela bem tímida, assim. Aí ela me abraçou e disse assim: muito obrigada. Porque ele sempre foi empreendedor e tal, palestrante, né? Eu nunca achei que isso era pra mim, mas o seu livro me fez olhar de uma maneira diferente e tal. Que legal isso. E aí depois ela falou assim, ele falou assim: olha, a Uliana que escreveu o livro que você estava lendo é aquela ali. E ela dizia. E não é só a história empreendedora dela, de negócio dela. Quanto isso vai refletir no casamento dela, na educação dos filhos. Exatamente. Não, a filha dela me vendeu uma pulseira ontem. Já é uma mini dona. Eu falei, você é uma mini dona do negócio. Então, assim, eu acho que vai ser o próximo livro, porque
o que as meninas estão lendo o livro, vê a mãe lendo, depois pega o livro para ler também. Eu recebo muito feedback desse. Recebo feedback dos maridos, que vem a mulher, tipo, lendo, devorando e comentando, e depois eles pegam para ler também. Então, assim, o método, ele é um método universal. Ele é um método para homem, para mulher, para criança, para todo mundo. É sobre o que está te bloqueando de você conseguir o que você precisa. Segundo passo é de você entender quem você realmente é, qual é a sua autoralidade, qual é o seu superpoder. E, inclusive, tem um teste para você entender qual é o seu tipo de inteligência. Que muita gente nem sabe que existem vários tipos de inteligência e fica se punindo porque não é tão bom em matemática, mas é bom de comunicação e acha que isso é um problema. Mas, na verdade, ninguém é bom em tudo, mas existem tipos de inteligência. Você precisa entender qual é o seu. E aí, depois a gente fala sobre como que você vai usar isso e como que você vai falar isso pro mundo. E, no último passo, é um plano de ação. Porque É o que é importante, né? Não adianta... atitudes mudam histórias, né? Com certeza, né? Se você não tiver atitude, nada acontece. A atuação é super importante, desde que você entenda, aprenda e mostre o movimento acontecendo. Porque o movimento é extremamente importante para que o teu sonho realize, para que teu negócio vá a fundo, para que, enfim, a tua vida funcione. Exatamente. A tua atitude é o principal. Mentalidade. Esse é meu lema de vida. Acredito que tudo começa na mentalidade, tudo começa na tua mente, tudo começa aqui. A partir disso, você começa a se descobrir. E depois dessa descoberta, a tua ação é fundamental. Nenhuma isenta a outra da tua importância. Esse é meu lema de vida. Porque depois que eu descobri que o que eu faço no meu momento de diversão não anula a minha competência. Eu vi um post que você fez, achei isso fenomenal. Fenomenal. Tirei print, mandei para alguns pacientes que eu tenho. Falei, acompanha essa garota, acompanha essa mulher, acompanha essa dona do negócio. Ela tava curtindo o carnaval. Em Olinda. Feliz da vida. E ela escreveu exatamente isso, né? Detalhe, eu tava em Olinda com um biquininho transparente, que tinha só umas conchinhas aqui assim, né? Com a sainha de tule, porque em Olinda a galera curte assim, é muito respeitoso. O carnaval lá é fantástico. Eu sou fuliana de Olinda há muitos anos e eu e meu marido vamos fantasiados todos os dias, cada um com uma fantasiazinha. Nesse dia ele tava de anjo e eu estava de sereia. Foi muito legal. E ela tirou essa foto. E eu tirei, me marcou tanto. Eu tirei a foto. E eu vou contar pra você. Eu juro pra você que eu fiquei num dilema. Eu tirei a foto pra mim. Eu não ia postar aquela foto. Ficou maravilhosa aquela foto. Quando eu olhei pra foto, eu disse, cara, ficou tão bonita. Eu tô tão feliz nessa foto. Sou tão eu. Olha, tô arrepiada, mas dá pra sentir a tua energia, a tua felicidade. Dá pra sentir no brilho dos seus olhos a tua verdade. E isso foi tão lindo, foi por isso que, inclusive, eu tirei um print e mandei para algumas pacientes que eu tenho. E engraçado, porque eu não ia postar a foto, eu tirei a foto para mim, é um momento nosso. E o carnaval é as nossas férias, minha e do meu marido. E a gente extravasa mesmo, a gente brinca, a gente curte, a gente desce, sobe ladeira. Eu não tô nem aí, o carnaval é meu momento. Eu sou baiana, eu curto muito carnaval. E capaz, aí... né? Se não fosse da Bahia. Então, eu curto Olinda porque lá a gente tem um nível de respeito. Mas você não nasceu no berço do carnaval. Então, mas olha, e aí todo mundo fala, mas Salvador e tal. Eu digo, cara, o carnaval de Olinda é um carnaval de infância mesmo. A gente brinca, é fantasiado, divertido, a gente ri com a fantasia dos outros. Eu lembro uma vez que a gente conversou sobre isso, você falou que lá é muito família, né? Eu nunca fui, mas me interessei muito. Não, tem a pegação de carnaval e tal, não sei o quê, mas, cara, a gente vê... Tem muito casal, a gente né? Não vê família, casal. mas casal. Não, mas a gente vê a criançada também, de dia, nos bloquinhos de dia e tal. Tem os bloquinhos que são direcionados para criança. Então, assim, é muito respeitoso. Ninguém toca, ninguém mexe e tal. E aí, enfim, eu não tirei a foto para postar. Eu tirei a foto para registrar aquele momento que eram nossas férias. Só que aí eu vi um post de uma player do mercado, onde ela pegava várias fotos de várias mulheres que também se divertiam muito no carnaval seminuas, tipo Sabrina, tipo várias mulheres tops, Paola e tal, essas mulheres que se divertem, que curtem o samba, curtem o carnaval e tal, e também fazem disso business, criticando, dizendo que isso deixava elas menos femininas e mais objetificadas e tal. E aí
eu disse, cara, eu vou postar. Aí eu falei com o Jones, eu digo, posta ou não posta? Ele disse, posta, tá com seu marido e tal, não sei o quê. Posta sim, você quer postar? Posta. Aí eu postei com essa frase, dizendo que o que eu faço no meu momento de lazer não me diminui como mulher e não anula a minha competência. Para mim, isso é extravasar e mostrar quem eu sou. Para mim, é mostrar a minha autenticidade, é mostrar quem eu sou. E é o que você vende. Exatamente. As pessoas se conectam muito mais. Exatamente. Porque ela é de verdade. Ela Cara, foi um dos posts mais bombásticos, assim, do meu... É tipo, o Instagram gosta de um povo seminu, né? O algoritmo gosta. Mas não foi sobre isso. Foi sobre o quanto que a mulherada colocou lá. Uau! E tal. Os comentários, assim, são um recorde. E foi realmente muito encaminhado, muito salvo e tal. Que eu nunca imaginei que esse post ia fazer tanto barulho. Mas é mais uma prova de que quando você... É você. É você, a coisa, sabe, ganha uma proporção que... Gigantesca. Eu era a palestra do palco secundário dos eventos. Eu era a palestra da menina que era só uma, assim, a promessa, assim, sabe? Ai, saiu lá do Nordeste, veio e tal, não sei o quê. Doei muito meu cachê pra poder ter palco, pra poder ser vista. E aí eu chegava no evento, era um palquinho bem pequenininho, que não tinha 4 gatos pingados pra me ver e tal. Passei por todo esse processo e a minha palestra durante muito tempo foi isso. Antes do livro, eu estava meio que num limbo. Na minha cidade, eu era muito conhecida, mas eu não conseguia romper, eu não conseguia crescer, não conseguia sair de lá. E o livro, o fato de eu ter escrito um livro que é sobre autoralidade, autenticidade, você, por isso, se tornar dona do seu negócio de verdade, as pessoas te veem como dona do negócio, ele me catapultou para outro lugar. E isso veio junto com assumir quem eu verdadeiramente era. Eu estou nesse processo também de me acostumar com este lugar que não pensem que é algo que, não, agora eu vou ser eu. Não, não é. Não. É uma construção. E eu venho nessa construção, e aí a gente estava conversando também no off, que depois que eu coloquei a música no meu palco, Aí trouxe a Uliana, trouxe quem você é. Depois que eu voltei a cantar, que eu trouxe o meu maestro pra cima do palco junto comigo, cantando ao vivo e tal, no meio da palestra, e eu conecto os conteúdos com músicas que fazem sentido pra minha história. Depois que eu decidi postar o que eu a foto que eu tirava achando que não era pra eu postar. Quantas vezes a gente faz isso? A gente tira tá feio. Não, tô muito... O outro acha que eu tô O outro vai me julgar, exatamente. Quando eu decidi postar, quando eu decidi mostrar, quando eu decidi mostrar para as pessoas, não para provar para ninguém, mas só para ser eu mesma, sabe? Só para ser eu. E me sentir confortável de novo. Cara, aí vieram os palcos principais. Aí vieram livros esgotados nos eventos, nas livrarias. Aí veio reposição de livro, aí veio uma série de coisas que eu esperava há muito tempo e que eu lutei muito tempo pra ter, mas que parecia que, tipo assim, eu batia no teto e não conseguia, sabe? E aí, na hora que eu disse assim, chega, não quero mais me forçar pra caber pra ver se eu consigo. Não. Agora se você gostar, massa. Se você não gostar, massa também. Fica lá com o teu negócio do teu julgamento, que ele é só sobre você, não é sobre mim, entendeu? Que eu vou usar meu cabelo branco mesmo, que eu vou cantar meu axé mesmo, que eu vou fazer o que eu quiser mesmo, entendeu? Porque eu vim aqui nesse mundo uma vez só, né? Com esse corpinho, eu acredito que é só uma vez, e eu vou aproveitar até o fim, porque hoje só tem hoje, amanhã é amanhã, entendeu? Você vai viver a tua vida de verdade, vai parar de sobreviver aos percalços e à opinião das pessoas. Você vive ou sobrevive, querido? É sobre isso. E a autenticidade é isso, é você escolher viver, né? Você escolher. E eu concordo que em vários dos momentos da nossa vida, a gente precisa dar uma pausa. Nem sempre nós vamos conseguir colocar a nossa opinião em pauta, mostrar, porque vai vir, e às vezes se eu estiver vulnerável emocionalmente falando, talvez eu não aguente a chicotada que vem junto, a chinelada que vem junto. Então, nesse momento, talvez eu tenha que parar pra pensar, será que vale a pena eu defender a minha verdade e passar por isso? Se eu estiver frágil e vulnerável, talvez não. Me preparo emocionalmente e depois eu vou. Mas foi, quando eu falei que eu fiz aquela reclusão e tal, eu tava fragilizada emocionalmente. Eu não tinha certeza mais se era eu, se não era. Eu não tinha mais certeza do que era. E
naquele momento, dar um passo, aceitar, me acolher naquele momento de, sabe, de energia baixa e de entender quem era eu. Foi o que você perguntou, né? O que foi o ponto de virada? Foi exatamente este ponto. Foi entender que a gente não precisa ser forte o tempo todo, a gente não precisa provar nada pra ninguém, a gente não precisa estar fingindo, fazendo cena, fazendo pose pra caber, pra entrar, pra ser aceito, pra qualquer outra coisa. Não é sobre impor e nem ser mal educado, não é sobre, eu sou isso aqui mesmo, e Gabriela, né? Não é sobre isso. Eu estudo pra caramba. E eu falei isso no meu story esse final de semana, que eu estava sentada para aprender, porque se você não pode sentar para aprender, você não fica de pé para ensinar. Eu estava sentada para aprender. É melhor que nem fique de pé para ensinar, se você Né, não tem querida? tempo para sentar para aprender. Né, querida? Por favor. E aí, eu, sentada para aprender, eu escrevi lá: eu nunca vou saber o suficiente quando o assunto for ajudar mulheres a se transformarem, ajudar mulheres a saírem do seu casulinho, né? Do seu quadradinho ali, de fato, ganharem a sua autoralidade, porque isso é sobre cada um. E eu nunca vou saber o suficiente, então eu preciso buscar infinitamente. Então, Lu, eu acho que esse papo aqui foi uma das coisas mais incríveis que eu já gravei com alguém, porque isso aqui ficou tão... Foi tão... Juliana e Luana. Não, cara, porque ao mesmo tempo que a gente falou de coisas muito profundas aqui, muito filosóficas, foi muito leve, muito divertido. Muito obrigada, viu? Isso é bom. Eu acredito que quando a nossa verdade, e eu não digo que a nossa verdade é a verdade absoluta, porque a minha verdade é diferente da sua, e eu tenho a minha, você tem a tua, e tá tudo ok. Isso não é ruim. Mas quando a minha verdade, ela sai de forma leve, eu me conecto com a verdade do outro, porque eu brinco que a vida é uma colcha de retalhos. Para ela fazer sentido, ela tem que ter vários retalhinhos ali costurados, conectados, para que ela fique linda, maravilhosa. E a vida é sobre isso. Para ela ser linda, maravilhosa, nós precisamos conectar a minha verdade com a tua verdade. E tem uma parte do meu método que diz, duas partes, inclusive, que eu separo. Primeiro, né, aceitar aquilo que não depende de você. Se a verdade do outro não é a mesma que você compartilha, que você aprenda a aceitar, respeitando, compreendendo, mas você não precisa concordar. Você não precisa, ok, eu entendo, mas eu te respeito, eu te valorizo por isso. E que legal é o que você falou, o que seria da cor verde se todo mundo gostasse de azul, ou amarelo, enfim. O que seria? E a segundo pedaço é quando eu reconheci que o outro é diferente de mim, tem uma verdade diferente da minha, mas que eu preciso respeitar isso, então eu vou enfrentar o que depende de mim. O que depende de mim para eu fazer algo acontecer? E isso que você falou conectou demais com o que eu sempre ensinei, com o que eu sempre... Obrigada por isso. Obrigada mesmo. Obrigada por esse papo. Eu acho que quando a gente tá imbuído de um propósito, e a gente sabe qual é esse propósito, o que a gente tá fazendo aqui, né? Que a gente nasce duas vezes, né? Uma quando nasce de fato e a outra quando descobre o que veio fazer aqui. Exato, concordo. E quando eu descobri o que eu tinha vindo fazer aqui, que eu achava que era simplesmente alegrar as pessoas cantando para as pessoas, mas não. E que eu descobri que eu podia transformar as pessoas cantando, e que eu podia ajudá-las a serem, né, mais felizes, a serem quem são. Quando eu descobri isso, a minha vida ganhou outro significado. E aí eu disse, não, eu preciso viver o que eu acredito. Que você veio no mundo para viver. Exatamente. Então, assim, cara, foi... como eu falei, foi uma das coisas mais legais, assim, que eu já fiz nessa minha vida de comunicação. Foi esse podcast aqui. Muito obrigada pela sua vida, viu? Eu vejo você. Agradeço de coração. Eu vejo você, amiga. Eu vejo você. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que talvez tivesse mudado
a tua percepção de mundo, a tua visão, algo que tivesse virado a tua chave e que você sabe que pode ajudar outras pessoas que vão ouvir esse podcast. Vou falar uma coisa que a minha avózinha, Dona Roma, que tá lá no céu, mãe do meu pai. Ela era uma das mulheres mais sábias e mais empreendedoras que eu conheci, apesar de nunca ter tido um negócio. E quando eu tava muito apreensiva, assim, com alguma coisa, ela foi muito patrocinadora, assim, não só financeiramente, mas muito patrocinadora positivamente, assim, das minhas ideias. E eu chegava pra ela, assim, meio triste, meio down, assim, ou meio apreensiva com alguma coisa. Aí eu dizia, vó, eu tô com medo de não dar certo, eu tô com medo de arriscar, eu tô com medo de ir. E aí a minha avó olhava pra mim, assim, bem no fundo do meu olho, e dizia assim, minha filha, bota o pé, que Deus bota o chão. Uau. Quando eu assinei, eu tô toda arrepiada, porque quando eu assinei o contrato com a editora pra fazer esse livro, eu não tinha condições de fazer isso. O meu marido olhou pra mim e fez, você sabe que a gente não pode fazer isso agora. Aí eu disse, sei. Aí ele disse, aí ele falou pra mim assim, mas você vai fazer mesmo assim, né? Aí eu disse, vou. Porque a minha avó tá dizendo pra eu botar o pé. É isso. E isso aqui mudou minha vida. E todas as vezes em que eu tive um ponto de virada, foi exatamente assim. Eu não estava segura, eu não estava preparada, eu não podia. E eu ia lá e eu botava o pé. Então vai lá, bota o pé. Mesmo com medo. Bota o pé que Deus bota o chão. Mesmo insegura, né? Ele é muito maior do que qualquer coisa. Bota o pé que Deus bota o chão. A gente faz o boleto, depois a gente dá um jeito de pagar o boleto. Obrigada! Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, vamos lá. Agora sim, como é que as pessoas te encontram na rede social? Agora vamos fazer o nosso jabá, querida. @ Uliana Ferreira. Você sabe por que meu nome é Uliana, né? Tua mãe contou um pedacinho da história aquele dia, mas atrapalharam ela. Não, mas essa não é a história que a minha mãe conta. É a história que eu conto, que minha mãe nem gosta, Quero inclusive. saber da tua história. A Uliana é Juliana sem o J, porque meu pai era fanho. Não foi essa história que tua mãe que me contou, não. Foi outra. Essa é muito mais legal. Né? Me perdoe, mas... Se meu pai estivesse aqui agora, às vezes ele me acompanha muito, assim, né? Nos eventos. E ele faz um gesto muito feio, porque ele não gosta dessa história. Meu pai é muito figuraça. E ele não gosta, porque, na verdade, minha mãe escolheu no romance e tal, uma coisa muito, muito, muito docinha, muito princesa, entendeu? Eu gosto mais da história que era fanho. E engraçado que quando eu conto isso, as pessoas, umas riem de cara, estão nem aí, foda-se, e tem outras que ficam assim, ai meu Deus, será que eu posso rir? Será que é verdade? Será que não é? E aí eu digo, não, pode rir, fica à vontade, eu já aceitei, já tô de boa com isso. Aí todo mundo ri, cara. Aí depois alguém sempre pergunta, mas é verdade isso? A gente tava voltando pro hotel, tua mãe tava no carro com a gente, não, a gente tava indo pra jantar. E aí eu fiz a pergunta pra tua mãe, por que Uliana? Né? Aí ela conta essa história do romance e tal, toda princesa. Mas isso tem nada a ver comigo, querida. Ai, história Uliana? Um amigo meu, humorista, eu tinha uns 10, 11 anos, ele me contou essa história, que, né, ele inventou essa história, e eu usei isso no mundo corporativo durante muitos anos, quando eu era vendedora, porque tinha Julianas na equipe e eu comecei a perder venda. Aí, quando eu contava essa história pro cliente, não, é Juliana. Não, mas Juliana não, é sem o J. Porque meu pai era fanho. Pronto. Nunca mais ninguém esquecia. E aí os clientes ficavam chamando Nhana. Ou então, sem o J, enfim. Vocês nunca mais vão esquecer, a partir de agora, aquela menina que é filha do pai fanho, Uliana Ferreira. Uliana Ferreira lá no Instagram, Uliana Ferreira lá no YouTube, Uliana Ferreira lá onde você quiser. Não, lá não. Lá ele, com o direito Salvador. @ Uliana Ferreira, me procura lá, fala comigo no direct, diz assim, sua louca, eu te vi no podcast da Luana, entendeu? Você vai lá, fala comigo e mais importante, de tudo, vai lá no Amazon, qualquer lugar, inclusive no meu site, donadopapel.com.br e compra o teu livro, querida. Compra o teu planner, compra o teu bloco de anotações, compra a tua caneta, tá tudo lá na donadopapel.com.br e a gente já fez o nosso jabá. Muito obrigada, minha linda. Obrigada.
E você, muito obrigada por ouvir até aqui. Não tinha nem como não ficar, né? A gente volta no próximo episódio. Tchau.